Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Em nosso canal, aqui, ao nos dirigir a vocês, nós sempre usamos a expressão irmãos. Nós sabemos que muitos irmãos não convivem bem com esta intimidade. É como se eles defendessem a ideia de que liberdade eu lhe dei para que você me considere seu irmão? Que vínculo que nos prende? Todavia, independentemente da sua convicção, nós como espírita cristãos, nós sabemos que Deus é Pai e que nós como filhos, todos nós somos irmãos. A criação divina, todos nós estamos interligados. Mas nós respeitamos a concepção de qualquer um, mas sempre nós nos convidamos a pensar ou a nos perguntar: a minha convicção consegue destruir a realidade? Por mais teimosos que nós sejamos, nós iremos destruir uma lei natural? É claro que não. Então, se nós estamos aqui compartilhando com vocês as lições do Evangelho, se nós, como cristãos, somos monoteístas, ou seja, abraçamos a ideia de que existe um único Deus, o nosso Pai, todos nós, como filhos, somos iguais, sem prerrogativas, sem diferenciação. Todos nós somos irmãos. Em pleno século XXI, nós percebemos que ainda encontramos muita dificuldade em conviver com isso. Muitas guerras, até mesmo conflitos étnicos. Muitas pessoas se acham privilegiadas, grupo de pessoas, até mesmo nações. Mas, em verdade, todos nós somos irmãos. Você que é europeu, nós que somos americanos, aquele que seja africano, querendo ou não, nós somos irmãos. Mas nós precisamos respeitar a imaturidade, até mesmo aquilo que as pessoas alimentam por si só, a respeito daquilo que eles vivem. Quem teve a oportunidade de ler o livro há 2000 anos, ele vai se deparar com uma passagem que aconteceu ali no capítulo 3, no livro há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Naquele capítulo, nós percebemos um diálogo entre Sulpícios e o governador Pôncio Pilatos. Este diálogo assistido por aqueles que ali se encontravam. Sulpícios, informando sobre o profeta, sobre Jesus Cristo, esclarecia a Pilatos de que Jesus Cristo defendia a ideia de que todos nós somos irmãos. E o governador Pilatos, ele não admitia esta hipótese, ele chegou mesmo a expressar-se da seguinte maneira: todos nós somos irmãos? Que absurdo! E ele complementa ainda: como pode um escravo, que é um objeto a serviço do império, ser o meu irmão? Então nós precisamos perceber a imaturidade de cada alma no seu estágio evolutivo. Pilatos, há mais de 2000 anos, naquele momento, no livro há 2000 anos, deixa bem claro como admitir a hipótese de que todos nós somos irmãos. Infelizmente, ainda no mundo atual, existem pessoas que consideram o escravo ou determinada etnia como se fossem inferiores. Agora, se nós temos dificuldades ainda hoje de compreender que todos nós somos irmãos, e repito, em 2023, como que nós iremos conviver com a ideia de que todos nós somos irmãos, inclusive aqueles animais rotulados por nós como irracionais? Para muitos isso é por demais absurdo. Até mesmo em determinadas denominações religiosas, como que estas denominações religiosas irão entender de que todos nós, os animais, inclusive irracionais, são os nossos parentes próximos? A nosso benefício, penso que nós devemos oxigenar as nossas ideias. Ora, até hoje, em 2023,
muitos ainda, até mesmo denominações religiosas, não admitem a lei da reencarnação. Muito embora seja uma lei, muitas denominações religiosas não admitem, refutam a teoria da reencarnação. Agora, se estas denominações religiosas não admitem a lei da reencarnação, como que eles irão admitir que os animais evoluem como o homem? Como admitir que os animais são os nossos parentes mais próximos? Então, se você é cristão, você jamais deve maltratar qualquer criação divina, inclusive os nossos animais que rotulamos de irracionais. Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele defende que todos nós, já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo. Todos nós. Os animais irracionais são os nossos parentes próximos, apesar da teimosia daqueles que persistem em não reconhecer. O Evangelho de Jesus Cristo, respeitando a nossa evolução, ele também tenta nos mostrar gradativamente o convite ao amor, um sentimento que deve abranger não somente os nossos semelhantes, o homem racional, mas os nossos irmãos a quem rotulamos de irracionais. Nós, muito embora às vezes as evidências se manifestam ante o fato de que os animais têm a sua linguagem peculiar, até mesmo seus afetos, que os animais têm até mesmo uma inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis, todavia, nós refutamos a tese de que os animais são os nossos irmãos mais próximos. É bem verdade. Muitos ainda alimentam a ideia equivocada de que exista raça superior. Muitos ainda fomentam o ódio entre etnias. Muitos ainda se sentem superior em relação aos outros. Mas nós precisamos despertar para o fato, pelo menos eu penso, de que todos nós, como filhos de Deus, todos nós somos irmãos. O monoteísmo nos mostra que, para Deus, o Deus único, não existe alguém privilegiado. Todos nós, filhos de um mesmo Pai, nascemos com os mesmos direitos e com o mesmo potencial. E procuremos mergulhar bem fundo e nos perguntar se nós não estamos fomentando, direta ou indiretamente, uma ideia de superioridade equivocada. Temos humildade de reconhecer que a humildade é o nosso caminho, que procuremos estreitar cada vez os laços com o nosso Criador, com o nosso Pai, e, acima de tudo, estender aos nossos irmãos, a todos eles, lições de solidariedade. E nós iremos, com certeza, compreender mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e dóceis segredos da vida. Para finalizar, não tenhamos a menor dúvida de que ao abraçarmos a bandeira do amor, o amor inteligente, sem orgulho, sem vaidade, nós iremos perceber a oportunidade divina que nós temos na nossa mão para assim vivermos o Evangelho de Jesus Cristo em toda a sua potencialidade. Mesmo sabendo que muitos, até hoje, em 2023, alimentam a ideia de que eles são superiores ao semelhante. Ainda são vítimas dessas ideias cristalizadas. Até quando nós continuaremos sofrendo em decorrência da nossa própria mediocridade? Meus irmãos,
Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Até breve. Que assim seja.